Olá, desejo que vocês estejam bem. Hoje vamos falar sobre uma fatalidade. Sim, o que faz a sua redação receber nota 0. Eu disse nota 0. Não se trata de ter tantos descontos que chegou a zerar. É sobre uma determinada ação, uma atitude sua que pode zerar toda a redação. Então cola, porque esse assunto aqui você não pode ficar sem saber, que é os motivos de anulação da nota de redação. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública, a redação para quem? Para você que nem sabe o motivo de ter a sua redação zerada. Você acha que o INEP e o Enem estão aí de perseguição com você, você acha que é parte da conspiração da Terra plana ou sei lá o que. Calma, eu vou te ajudar. Antes do final desse vídeo, você vai aprender o que nunca fazer na sua redação. E eu disse nunca. Você conhece o significado da palavra nunca? Pois bem, é esse que a gente vai adotar hoje. Mas já sabe, só a prática de redação que vai demonstrar se você aprendeu o que eu vou dizer aqui hoje. Então, já sabe, já envia sua redação aqui nos comentários, inscreva-se no canal que eu vou corrigir e vou comentar a sua redação. Vamos lá? É como eu disse, você não zera a redação porque teve muitos descontos. Você zera porque cometeu um erro grave, e às vezes não é só um não. 1, 2, 3, você podia ter zerado outras 2, 3 redações aí pela frente. Então, se liga no que eu vou te dizer hoje. E esses erros são previstos no manual dos exames, seja do Exame Nacional do Ensino Médio, do Exame de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, seja na FUVEST, seja na VUNESP, tudo isso é especificado no manual. Por exemplo, muita gente zera a redação do Enem, por quê? Porque coloca um símbolo. Eu não sei o que acontece, eu não sei se é superstição, se é fé, eu não sei o que é, mas tem gente que coloca uma cruzinha, tem gente que coloca uma estrela de Davi, tem gente que coloca um trevinho desenhado, e isso faz o quê? Faz a sua redação ser zerada, meu querido, minha querida. É explícito na própria prova que não pode usar símbolos. Então, já começa relaxando. Eu já vou começar te dizendo isso. Relaxa, porque zerar a redação é muito comum entre pessoas que não praticaram nada. E eu sei que não é o seu caso, né? Você vai praticar? E sobre anulação, você precisa saber o seguinte, existem formas diferentes de observar isso. Primeiro que tem duas formas aí que não, vamos dizer, não passam pelo corretor. Não é o corretor que atribui a nota, mas elas são atribuídas pelas próprias máquinas por sistemas de escaneamento. Sim, são os casos de texto em branco e texto insuficiente. Obviamente, o que é o texto em branco? O texto em branco é quando a pessoa nem produz, ou às vezes ela produz, mas ela entrega a redação escrita somente na folha de rascunho, esquece que tem que passar para a folha de resposta, às vezes no nervosismo isso acontece, e o que acontece? É zero. Pense num trabalho perdido, é triste, então presta atenção. Já o texto insuficiente é quase a mesma coisa, é quando a pessoa desistiu, ou ela nem tentou, ou ela não praticou, e é quando o texto tem aí até 7 linhas, entendeu? Então, ou seja, uma pessoa que produz até 7 linhas, ela não quer ser avaliada, né? Ou ela não viu esse vídeo, não sabe que isso é uma forma de ter a nota inteira zerada. Novamente é o caso de quem não conseguiu praticar, porque eu também não gosto de ficar só colocando a responsabilidade em cima de você que não conseguiu. Às vezes o contexto não te ajuda, às vezes não é só uma questão de disciplina sua, uma questão de você sentar, ler uma redação que é nota 1000 e produzir a sua. Eu sei, às vezes tem coisas anteriores que nos impedem, fica tranquilo, por isso que eu tô aqui para te ajudar. Pronto, depois dessas partes aí, vem as partes que os avaliadores e avaliadoras fazem, corretores e corretoras. E essas partes são chamadas do quê? Formas elementares de anulação. Ou um nomezinho peculiar formado pela sigla, que é
feia. Ou seja, evite feia na sua redação, hein? Redação tem que ser bonita. Desculpa por essa piada. E vamos ver essas formas aí. Vamos lá. Primeira de todas, prova assinada. Prova assinada. Como que é a prova assinada? É isso. Na folha de resposta da redação, existe um espaço especialmente reservado para a sua assinatura. Porém, muita gente assina na parte onde deve conter apenas redação. E como o processo precisa ser idôneo, transparente, a redação é anulada. Olha que triste. Às vezes você manda bem, vai lá, quer escrever seu nomezinho no final da redação para estilizar e o que acontece? Sua nota é zerada. Então não assine redação, assine só lá onde você precisa e pronto. Parte de texto é só texto. Depois da prova assinada tem o quê? Tem os desenhos. Sim, tem muita gente que faz desenhos. Desenha uma florzinha, uma pombinha da paz, um coração, um emoji, né? Uma tentativa de emoji, 2 pontos e ali o rostinho. O avaliador olha e fala, olha que bonitinho, é 0. Então não desenhe na redação, tá bom? Outra forma é o quê? O uso de números. Meu Deus do céu, como assim o uso de números? Sim, tem gente que faz conta na folha de resposta. Aquela mesma galera que erra, que entrega a folha de rascunho como se fosse a redação, às vezes elas usam a folha de resposta como conta, entendeu? Entrega essa folha aí e aí o que acontece? É 0. Tem gente que simpatiza com algum partido e coloca lá o número dele, né? E eu não estou me referindo aqui a partido político, se é que você me entende. Então, quer usar número, tem que estar contextualizado. Senão, se você não usar um número como um dado, um percentual, etc., é 0. Vai acabar perdendo a sua redação. Outra forma são os sinais gráficos. Sim, o uso de asterisco, o uso de setas. Tem muita gente que usa arroba, que usa hashtag no meio da redação, sem nenhum contexto, sem nenhuma explicação daquilo. O que acontece? É 0. E não saber o motivo da sua redação ser anulada é o que mais dói, gente. Imagina, você coloca lá, você nem sabe que não podia colocar um hashtag lá no meio. Poxa, se ele não está contextualizado, você vai perder a sua redação. Então não saber o motivo é a pior das dores. Então, vai anotando aqui o que eu estou te ensinando hoje e no dia da redação, tá aquela relida ali. Às vezes você esqueceu de alguma coisa. Acontece. Tem uma forma de anulação elementar que é bem elementar mesmo. É o quê? É a anulação proposital. Basicamente é quando a própria pessoa sai anulando, vai rabiscando o próprio texto dela. E aí os motivos são diversos. A pessoa pode estar desesperada, né? O que você precisa saber é que se você anula uma parte grande do seu texto, o que o avaliador vai fazer? Ele vai completar o serviço e vai anular o resto. Então, não anule o seu texto. Presta atenção, faz lá no rascunho e quando você precisar passar para a folha de resposta, você vai passando frase a frase para você no máximo ter que anular, você anula uma frase só, o que é mais comum as pessoas anularem uma palavra porque errou a grafia, porque errou a escolha, normal, isso acontece. Tem outra forma de anulação que chega a ser engraçada, que é chamada de recusa explícita de escrever a redação. Sim, existe essa forma de anulação. Tem exemplo nos manuais que mostra a pessoa que escreveu assim, ó. A pessoa escreveu, em toda a redação ela escreveu assim, ó. Processo em andamento, reticências. Processo em andamento, processo em andamento, processo, 30 linhas de processo em andamento, reticências. Ou tinha sobrado tempo para ela fazer as outras provas, né? Ou é um desespero que a gente não sabe nem explicar da onde vem. E, ó, detalhe, tinha uma boa divisão de parágrafos. O parágrafo de desenvolvimento tinha uma quantidade legal de linhas, o parágrafo de introdução e também de conclusão tinha uma proporcionalidade muito legal. Se tivesse sido preenchido com texto, provavelmente era uma redação 800+. Às vezes essa forma também acontece como uma carta de desespero ou desabafo, né? Então tem exemplos também em que aparece assim: eu só queria estar em casa assistindo o meu Mengão.
né? Não é uma forma elementar de anulação, mas é uma fuga ao tema, e fuga ao tema e fuga do tipo textual também zera a sua redação, nós vamos ver daqui a pouco. É zero! E claro que tem aquela forma clássica, aquela que na verdade merecia um prêmio, que é o que? É o texto elegível. Ah, o texto elegível, esse maroto. Eu sei que é uma dor para muitas pessoas, não conseguir fazer uma letra legível, mas, né, isso vem também do quê? Da falta de prática. Se você pratica a redação uma vez por semana, inevitavelmente a sua letra vai melhorar. Gente, é sério, nos manuais de correção tem uns exemplos dos anos anteriores e você se surpreenderia com as letras que são entregues nas redações. Por isso, o que acontece? Quando o corretor não consegue ler, ele passa para um segundo. O segundo corretor não consegue ler, ele passa para o supervisor. O supervisor não consegue ler, o que acontece? Vamos lá, fala aí você comigo. 1, 2, 3, 4 e é zero. Aí tem umas formas que eu não gosto nem de comentar, tipo assim, texto predominantemente em língua estrangeira. Pô, a competência 1 diz domínio da modalidade formal escrita da língua portuguesa. Se é língua portuguesa, meu querido, não vem escrever em portunhol. Eu sei que às vezes é uma barreira linguística. Migrantes, nós temos uma questão migrante, né, de imigrantes para o Brasil muito forte, mas a competência 1 está colocando esse empecilho. Então, se você não escreve com língua portuguesa, escreve predominantemente em língua estrangeira, o que acontece? O corretor vai falar, poxa, essa pessoa é bilíngue, mas é zero. Aí tem o que? Umas partes mais explícitas, tentativas aí de enganação e, né, essas aí são onde os avaliadoras são implacáveis. Então pronto, a gente já viu aí as formas elementares de anulação. Formas elementares de anulação são prova assinada, desenhos, números, sinais gráficos, anulação proposital, recusa explícita de escrever a redação, texto ilegível. Suave? Agora eu vou falar de outras formas que não são elementares, pois dependem da avaliação mais apurada do corretor. Por exemplo, as cópias. Quem nunca, hein? Tem uma galera que acha que a habilidade de redação é traduzir o gráfico que está lá nos textos motivadores em algo escrito. Sai dessa, isso não é uma habilidade, você está tentando ser espertão, espertona e vai acabar tendo aí a sua redação zerada ou tendo considerado uma parte, né, desconsiderada da sua redação. Então, cuidado. Você não vai enganar ninguém com essa. Tem cópia dos textos motivadores, tem cópia das questões ali da prova de humanidades, tem cópia, inclusive, do manual do candidato. Galera, relaxa. Meu camarada, minha camarada. Se você copia na redação, seu problema é bem anterior e eu posso te ajudar. Você pode conhecer o meu intensivo Redação 4 Passos, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo, é uma forma de eu ensinar a redação para você, como ela é corrigida, e eu te ensino de uma forma rápida, em 7 dias e a um baixo custo, que hoje está R$ 97. Então, veja o link aqui embaixo. Certo, agora nós vimos aí as formas elementares de anulação e a cópia. O que a gente vai ver agora? A grande e temida fuga ao tema. Meu Deus, isso aqui cabe vídeo somente para isso, eu já fiz e vou fazer outros para poder contemplar outras pessoas. Às vezes o tipo de explicação que a gente usa não contempla todo mundo, então a gente tem que dar a mesma aula, às vezes de formas diferentes. Mas basicamente essa aqui muita gente treme na base. E o mais interessante é que quem treme na base geralmente são as pessoas mais preparadas. A fuga ao tema é uma questão ampla, né? Então, se o tema é sobre tecnologia, você pode fugir ao tema falando sobre tecnologia. Olha só, porque, por exemplo, há uns anos atrás nós tivemos a questão do controle dos usuários, né? A manipulação dos usuários pelo controle de dados nas redes, né? Na internet. Ou seja, você pode falar sobre tecnologia, mas não tocar em nenhum momento sobre esse controle dos usuários. Sacou? Então, fuga ao tema é uma questão ampla e você só vai conseguir garantir que não vai cometer esse erro se você, comigo, 1, 2, 3 e praticar a redação, exatamente. Outro tipo importante aí sobre a anulação da nota no Enem é o que? É o não atendimento ao tipo textual. Então, quando você
foge ao tipo textual. Tem gente que não escreve redação. Lembra o que é redação? Texto dissertativo argumentativo. Ele tem uma forma. Como é essa forma? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Pressupõe-se partes do texto. Pressupõe-se que um parágrafo é de introdução, que 2 parágrafos, conforme eu ensino aqui, é reservado ao desenvolvimento, que 1 parágrafo é reservado à conclusão. Esse é o tipo textual de um texto dissertativo argumentativo. Tem gente que faz o quê? Coloca uma parte narrativa, narra uma história que aconteceu, descreve uma outra história que aconteceu e às vezes coloca até monobloco, que é quando escreve tudo sem divisão de parágrafo nenhum. Então, tudo isso faz você ter a sua nota zerada. Então, o que é não atender ao tipo textual? É basicamente quando você não atende àquele formato de parágrafos, né? 4 a 5 parágrafos, e aí cada um dentro dessa divisão de 30 linhas. Se metade do seu texto for avaliado como dissertativo argumentativo, a sua nota já não é anulada. Então, relaxa que tá tudo certo. E aí, gente, vem uma forma de anulação que é bem peculiar. É chamada do quê? De parte desconectada. Aparentemente inocente, mas que carrega aí um monte de gente para a barca da anulação. Você curte cancelar na internet? Vai ser logo cancelado pela parte desconectada, porque são vários aí os problemas dentro dessa parte. Olha só. Impropérios, ofensas, zombarias. Então, quando você escreve um impropério lá, algum tipo de baboseira, quando você fala que que o ministro é burro, que o ministro é jumento, coisas desse tipo, são impropérios, são ofensas, são zombarias que acabam zerando também, acabam fazendo com que parte da sua redação seja considerada como desconectada. E se você comete isso muitas vezes no seu texto, o que acontece com a sua redação? Repita comigo. É 0. Então, às vezes, tem a identificação do participante na parte da prova, na parte escrita, foi como eu disse. Prova assinada, mas às vezes não é assinada. Às vezes é o Zeca. A pessoa escreve mesmo lá o nome dela, né? Às vezes tem uma reflexão do participante sobre a participação dele na prova. Ele escreve na redação, ele está escrevendo na redação, tem uma parte ali que ele usa um parágrafo para falar: a minha participação foi muito difícil porque eu tive um ano ruim e tal, o meu ascendente não tá bom. Tá entendendo? Isso é parte desconectada. Também tem o quê? Tem recado ou bilhete. Às vezes a pessoa manda um recado pro corretor ou pra corretora. Meu amigo, minha amiga, não faça isso. Não faça isso. Tem também oração, tem mensagem religiosa, tem gente que coloca, graças a Deus, Deus abençoe a todos, amém, e Laru e Exu, e Shalom, e Salam Aleikum. Não dá. O corretor vai ter que só colocar lá o código de PD, que é o quê? Parte desconectada, tá bom? Mensagem política é a mesma história. Trecho de texto com outro assunto, que é meio que um enxerto, né? Meio que é o velho encher linguiça, não tem nada a ver, é parte desconectada. Você tem sorte que o manual não deixa anular coisas do tipo assim, ó. Obrigado. Sim, tem gente que termina a sua redação e escreve obrigado. E tem gente que escreve no final da sua redação The End. Hã? O que você acha? Tipo filme The End. Hã? É parte desconectada e não zera. Sem sorte. Por mim tinha que zerar. Aí nesse caso eu sou meio inflexível mesmo, sou meio implacável. Vai desculpando. Tem gente que coloca adeus. Essas partes não levam à anulação, essas últimas que eu disse agora, mas também não são um ponto para você, pelo contrário, desconta. Meu amigo, minha amiga, eu não vou falar sobre o uso ou não de título, eu vou deixar isso para um outro vídeo específico, mas só para você saber, o título não é obrigatório, nem no Enem, nem no Enseja. Então, relaxa com relação a isso. Por enquanto, relaxa. Já enviou a sua redação aqui nos comentários? Já conheceu o intensivo Redação 4 Passos? Sim, aquela redação que está aí no seu grupo de mensagem, ou que você mandou lá no grupo de Facebook e ninguém respondeu, ou que você está aí no seu notebook, é só você copiar e colar, coloca aqui nos comentários que eu vou
corrigir para você. E se você não conhece o Intensivo Redação 4 Passos, eu vou deixar aqui no link a descrição para você conhecer e se dar uma chance de melhorar sua redação em 7 dias através de 4 passos que eu vou te ensinar. Você já sabe, esse canal é pequenino e quer ajudar as pessoas a melhorarem a sua redação no Enem. Seja no Enseja, seja na FUVEST, seja na VUNESP, etc e tal. Então, inscreva-se e me ajude a te ajudar, me ajude a ajudar mais pessoas. Suave? Com essa, eu agradeço pela sua atenção e até breve.